O ministro do Meio Ambiente, Aloísio Lopes, esclareceu alguns pontos sobre a política de geração e crédito de carbono. Provavelmente acompanharam que o governo, no início desse governo, ao verificar a tramitação das várias iniciativas legislativas para regular o mercado de carbono, né, discutiu internamente, optou por fazer esse grupo de trabalho coordenado lá pelo Ministério da Fazenda, com a nossa participação, e mais, ao todo, 10 ministérios, Casa Civil, para olhar sobre o tema, que de fato é bastante complexo. Esse trabalho resultou, depois de algumas semanas de reuniões periódicas e elaboração do texto, num documento que foi submetido à consulta do Conselho do CEBEDS e apresentado, enfim, incorporado pela senadora Leila como substitutivo do 412 de 2022, o PL que está tramitando no Senado. O que é que está contido nesse arcabouço, nesse texto? É um arcabouço geral, amplo, macro, por isso que ele não entra em detalhes setoriais, de como deve operar o mercado regulado de carbono no Brasil, dentro de uma visão de que isso é um instrumento da política de clima do Brasil, ou seja, um instrumento que ajuda o Brasil a cumprir seus objetivos de redução de emissões. Ao fim, é um instrumento para cumprir esse objetivo e que tem essa característica de permitir ou induzir setores econômicos regulados a uma trajetória de investimento baixo em carbono, que gere também competitividade, aumente esse diferencial do Brasil na economia mundial como um país que tem produtos e serviços baixos em carbono, mas que também gerem benefícios, incentivos para as atividades que reduzem emissões, entre elas inclui potencialmente aí o setor florestal. Essa lei, então, basicamente, de uma forma muito sintética, ela estabelece uma regulação para determinadas atividades, setores que emitem carbono acima de certo patamar anual. Para esses regulados, basicamente duas obrigações. Uma, esses grandes emissores dentro do Brasil, eles devem relatar anualmente as suas emissões dentro de certo padrão, né, um relato regulado que permita a comparabilidade, né, entre as informações das emissões. E dois, além de relatar, a cada ano esses regulados têm que compatibilizar cada tonelada de carbono que ele emitiu com um papel, um ativo que representa aí 1 tonelada de carbono. Então essa lei cria dois tipos de papéis ativos que permitem fazer essa compatibilização. Um são as cotas, que são emitidas pelo governo, pelo órgão regulador e que devem ser ou distribuídas gratuitamente ou adquiridas por esses regulados, e créditos de carbono. Então, na prática, essa regulação que faz com que esse conjunto de atores regulados tem uma trajetória ao longo do tempo de reduzir suas emissões, ela gera uma demanda desses atores por esses dois tipos de ativo, pelas cotas e pelos créditos de carbono. Ao gerar uma demanda firme, então ela sim gera um potencial incentivo aí de compra de créditos que vem aí do mercado regulado, ou seja, de atores que não estão sujeitos a essa regulação, a essas regras. Então, como que o projeto de lei trata esses dois aspectos? Esse foi o lado regulado, ou seja, alguns atores, grandes emissores, têm essas obrigações. Isso se comunica com o que a gente chama do mercado voluntário, ou seja, quem está gerando crédito de carbono por iniciativa própria, sob certas metodologias. O que é que o texto está dizendo? Que para que esse crédito de carbono entre no sistema regulado, ele deve passar por uma avaliação da qualidade e integridade da metodologia, porque nos últimos anos se disseminou muito esse tema, muitas iniciativas de geração de crédito de carbono, e, né, voluntariamente, por várias empresas, que não necessariamente têm, vamos dizer assim, um melhor rigor técnico da qualidade que garanta que, de fato, ali houve uma redução de emissões que ela é verificável. Então, para entrar nesse sistema regulado, o crédito de carbono passa por esse filtro de qualidade. Uma vez aprovada a metodologia, ele pode, então, ser vendido para esse setor regulado, que todo ano vai ter que comprar uma certa quantidade de créditos dentro dos limites estabelecidos, além das cotas. Então, esse é um mecanismo que estabelece esse filtro, vamos dizer, de qualidade para entrar no mercado regulado. Quer dizer que todo mundo necessariamente precisa passar por esse filtro? Não, porque continua existindo o que a gente chama da demanda voluntária por créditos de carbono. Empresas internacionais, nacionais, que não estão sujeitas à regulação, mas que querem comprar crédito de carbono porque têm compromissos de ser carbono neutras. Então, quem está adquirindo isso voluntariamente, ele pode adquirir do mercado voluntário, não necessariamente dessas que foram aprovadas por mercado interno, né? Então, esse projeto de lei ele não quer regular todo o mercado voluntário, ele quer estabelecer um controle de qualidade
para os créditos que vão ser aceitos no sistema regulado, visando garantir integridade ambiental e salvaguardas, né? Garantias para as populações que participam aí dos projetos de geração ou programas de geração de crédito. Como isso afeta ou como isso tem a ver com uma parte desse mercado voluntário que está gerando créditos com base em atividades florestais, de redução de emissões, etc. Eles estão sujeitos a esse mesmo parâmetro, vão estar sujeitos a esse mesmo critério de verificar se aqueles programas, projetos têm metodologias que são consistentes, sólidas o suficiente para poder ser vendido nesse mercado regulado. Todos os programas, projetos que estão baseados em florestas têm que passar para esse filtro, mais uma vez, não necessariamente. Se ele está direcionado para uma demanda que é voluntária, do mercado voluntário, ele vai poder fazer isso, como continuar fazendo isso como ele faz hoje.